Olá, meus irmãos e amigos, sejam muito bem-vindos. Hoje nós iremos fazer um resumo da lição de número 8, é a lição para a aula no dia 21 de novembro de 2021. O título da lição é Paulo, o discipulador de vida. O texto áureo ele fala o seguinte, está registrado lá no livro de Atos, capítulo 15, o versículo 40 e o versículo 41, que diz o seguinte: E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à igreja de Deus e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. A verdade prática diz o seguinte, que o discipulado cristão forma discípulos de Cristo para que o imitem de forma que Deus seja glorificado na sociedade. Então nós vemos aqui o tema muito importante, que é o tema dessa lição, falando justamente sobre como Paulo, nos dando ali algumas orientações de como Paulo discipulou a igreja e discipulou os irmãos na sua época, né? O título da lição trata justamente disso, dizendo Paulo, o discipulador de vida. Ou seja, porque Paulo não foi apenas um plantador de igrejas, como vimos em lições anteriores, e ele não foi apenas uma pessoa que ganhou almas para Cristo e deixou para lá. Na verdade, ele também foi um discipulador, ou seja, ele desempenhou um papel muito importante não só de plantar a igreja e não só de ganhar almas para Cristo, mas também de discipular as pessoas, ou seja, ensinar essas pessoas. E é justamente isso que nós iremos estudar nessa lição. A introdução, ela fala o seguinte, que perceberemos que esse foi o meio pelo qual nosso Senhor nos concedeu para que os recém-nascidos na fé fossem formados segundo o caráter de Cristo, ou seja, o discipulado. Que o discipulado ele é um cuidado ali, digamos, mais próximo, mais de perto, para que a pessoa seja ensinada, a pessoa venha a aprender quais são as vontades de Deus, quais são os ensinamentos que Deus deixou para nós, para que ela se torne também um imitador de Cristo. Porque o objetivo de todos nós é justamente nós sermos imitadores de Cristo, é nós sermos salvos e sermos imitadores de Cristo, que é a nossa grande referência, né? Nós temos grandes homens de Deus na Bíblia Sagrada, profetas, apóstolos e várias pessoas que desempenharam papéis muito importantes, mas nenhum deles substitui a importância de Cristo na nossa vida. E nós vemos aqui no primeiro tópico ele falando Paulo e o discipulado bíblico. No primeiro subtópico ele fala sobre o discipulado bíblico. E aqui eu queria destacar o seguinte ponto, que ele fala lá em Atos, no capítulo 2, versículo 42 até o 47, nós vemos claramente que as escrituras, que é a doutrina, né, a oração, a prática da comunhão e do serviço faziam parte do programa de discipulado da igreja. Ou seja, nós vemos aqui que lá deixa claro, e é muito importante nós termos em mente isso, que as escrituras sagradas, a oração, a prática da comunhão, o serviço, tudo isso faziam parte e devem fazer parte até os dias atuais do discipulado dos novos crentes, dos irmãos recém-nascidos na fé. Ou seja, a palavra de Deus, ela nunca, em nenhum momento, em nenhuma situação, ela será dispensável. A oração, em nenhum momento, ela será dispensável. A comunhão, em nenhum momento, ela será dispensável. Ou seja, ela sempre terá a sua importância e sempre precisará estar presente no discipulado dos novos irmãos, dos irmãos recém-nascidos na fé. Aqui no subtópico 2 ele fala sobre Paulo, o discipulador. E nós vemos aqui ele dizendo o seguinte, que ao longo de suas cartas vemos um compromisso profundo com a doutrina exposta e a sua aplicabilidade na vida do discipulado, do discípulo, né? Nós vemos o seguinte, dizendo o seguinte, que há doutrina no discipulado, mas também prática coerente com a doutrina. E isso é muito importante, porque a formação cristã ela deve apresentar integralidade, integração entre a doutrina e a prática, ou seja, não é apenas nós termos o conhecimento, não é apenas nós conhecermos a doutrina de Cristo, conhecermos a palavra de Cristo, mas é nós também sermos praticantes dessa doutrina, é nós sermos, digamos assim, nós vivermos, na verdade, praticando aquilo que a doutrina bíblica nos ensina. Ou seja, é muito importante nós recebermos essa formação cristã e deixarmos isso penetrar em nosso coração ao ponto de isso se tornar, digamos, o que nós praticamos no nosso dia a dia, na nossa vida. Aqui no subtópico 3 do tópico 1, ele fala que da metodologia de Paulo para o discipulado. Eu queria destacar o seguinte ponto, que em seu ministério vemos discípulos
especiais que ajudaram muito no trabalho de Paulo. Então nós vemos que um dos métodos que Paulo utilizou, uma das metodologias que ele utilizou, era justamente preparar pessoas, ter outros discípulos que pudessem ajudar ele na divulgação desse evangelho. E aqui ele cita alguns: Timóteo, Tito, Silas, Lídia, Áquila e Priscila e outros mais. Foram pessoas que, além de fortalecer a fé dos novos convertidos, o apóstolo Paulo mantinha uma relação de comunhão e amizade com eles e seus cooperadores. Ou seja, essas pessoas eram cooperadores na obra de Cristo, eram cooperadores de Paulo na obra de Cristo. Então, um método também é que Paulo não tomava todas as responsabilidades exclusivamente e unicamente só para ele. Na verdade, ele tinha outros discípulos, tinha outras pessoas que ajudavam ele nesse discipulado. Ou seja, ele preparava também, ensinava algumas pessoas e preparava essas pessoas para eles serem divulgadores e serem também discipuladores. Nós vemos no tópico 2, aqui ele fala sobre o discipulado e a missão integral de pregar e ensinar. Aí o subtópico 1 fala sobre a pregação, o ponto de partida. E nós vemos que ele fala o seguinte, que nada pode substituir a dimensão proclamatória da igreja. Para isso, ela foi revestida do poder do Espírito Santo para cumprir a missão. Então, nada pode substituir a dimensão proclamatória da igreja. Ou seja, não há nada que nós possamos fazer que possa substituir, que possa ser mais importante, ao ponto de nós não precisarmos mais proclamarmos o evangelho, de nós não precisarmos mais divulgarmos o evangelho. Ou seja, não vamos chegar a esse ponto nunca. Até porque foi uma das tarefas e a principal tarefa da igreja, justamente divulgar o evangelho. Não é só receber para si e viver a vida como se isso fosse o suficiente. Na verdade, não é o suficiente nós recebermos apenas o evangelho e praticarmos sem divulgar para mais ninguém. Na verdade, nosso papel, nós temos esse dever, essa obrigação de divulgarmos também para mais pessoas, para que outras pessoas também possam conhecer a Cristo, possam ter esse encontro com Cristo e possam se tornar também divulgadores e discipuladores do Evangelho de Cristo. No subtópico 2 ele fala sobre o ensino, fazer discípulo. Ele diz aqui que os apóstolos, na verdade, entenderam que deviam discipular esses recém-convertidos com as doutrinas que receberam de Cristo. Isso é uma coisa muito importante, né? Que eles perceberam logo no início que muitas pessoas, inclusive ali no advento do dia de Pentecostes, lá nós vemos que Pedro ali pregou a palavra de Deus e quase 3.000 almas aceitaram a Jesus Cristo. Ou seja, quase 3.000 recém-nascidos na fé surgiram ali a partir daquela pregação do apóstolo Pedro. E nós vemos que ali logo ficou evidente para os apóstolos que haveria necessidade de ensinar essas pessoas, de preparar essas pessoas para elas serem realmente seguidores de Cristo, de fazer também com que essas pessoas conheçam a Cristo de verdade, conhecessem a Cristo mais intimamente. E aí nós vemos aqui que eles entenderam que deviam discipular esses recém-convertidos, ou seja, entenderam que deveriam discipular eles. E aqui no subtópico 3 ele fala justamente sobre pregação e ensino. Nós vemos ele dizendo o seguinte, que a igreja também é um local de formação por meio do ensino da Bíblia. Por isso que as reuniões de escola dominical e outros cultos de ensino da palavra são instrumentos importantes para forjar o caráter cristão e formar pessoas, tanto crianças, jovens, adolescentes e assim por diante. Ou seja, todas as pessoas precisam ser discipuladas, precisam frequentar uma igreja, até porque existem casos de pessoas que acreditam que não precisam de uma igreja, que eles podem seguir a Cristo, aprender e fazer tudo apenas ele em casa e ele e Deus. Só que, na verdade, nós precisamos estar convivendo e vivemos em comunhão com os nossos irmãos. E a igreja é um lugar para isso, tanto para nós aprendermos mais a respeito de Deus, aprendermos mais sobre a sua palavra e também vivemos em comunhão com os nossos irmãos. Ou seja, lá nós temos crianças, jovens, adolescentes, jovens, adultos, senhores, senhoras, e temos várias pessoas que se reúnem com esse propósito, né, de adorarem a Deus, de conhecerem mais a Deus e de serem instrumentos também nas mãos do Senhor. O tópico 3 aqui, ele fala sobre o discipulado com pessoas de outras culturas, né, que foi inclusive um dos desafios que o apóstolo Paulo enfrentou. O subtópico 1, ele diz que a pregação para os irmãos. Ali no início, ele até fala o seguinte, que no livro de Atos percebemos que
A pregação dos apóstolos era primeiramente direcionada aos judeus. Eles pregavam no templo, nas sinagogas, recebiam a palavra, porém, muitos recebiam as palavras e muitos também rejeitavam a palavra. Ou seja, nós vemos que os apóstolos ali no início, eles estavam muito direcionados aos irmãos ali, ou aos judeus, né? Que é aos seus irmãos, aos seus, né? Da sua nação. E nós vemos que ficou claro para Deus, inclusive para os apóstolos, Deus deixou isso claro para eles que precisavam divulgar o evangelho para mais pessoas. E aí o que fala aqui no subtópico 2, que é a expansão para os gentios. Ou seja, o apóstolo Paulo discipulou pessoas oriundas de diversas culturas e costumes religiosos. Ou seja, o apóstolo Paulo ele não ficou ali preso ou direcionado apenas aos judeus, aos seus irmãos, né? Mas ele divulgou para outras culturas, outras religiões, e ele fez Cristo ser conhecido em diversos lugares, com diversos povos de línguas diferentes, religiões diferentes, regiões diferentes. Ele fez tudo isso em prol do reino de Deus, né? E o subtópico 3, ele fala o discipulado numa cultura diferente. Ou seja, o ministério do apóstolo Paulo nos mostra que o discipulado é o melhor método para ensinar o evangelho às pessoas que vêm de culturas diferentes, religiões diversas e costumes, na maioria das vezes, incompatíveis com o evangelho. Então, nós vemos porque essas pessoas, quando eles são apresentados a Cristo, eles aceitam a mensagem de Cristo, eles não têm ali, não sofrem uma mutação, por assim dizer, e esquecem tudo que eles sabiam antes, todas as suas práticas, todas as suas crenças, toda a forma dele ver o mundo, e passa a ver tudo novo a partir daquele momento. Na verdade, não acontece dessa forma, ou seja, porque eles precisam passar por um processo. E aí a importância desse discipulado, porque eles estão passando justamente por esse processo. Ou seja, eles estão passando pelo processo de aprenderem, pelo processo de conhecerem, pelo processo de se aproximarem de Cristo, saberem mais sobre Cristo, mais sobre a sua vontade, sobre os seus desígnios, e por isso o discipulado ele é indispensável. E nessa parte aqui, dessa questão de culturas diferentes, costumes diferentes, religiões diferentes, é mais importante ainda. Porque já está enraizado nas pessoas costumes da sua região, da sua cultura ou da sua religião. E Cristo vem para transformar, para mudar isso, pegar essas pessoas e adequá-las à mensagem de Cristo, à vontade de Cristo. E para isso é importante que tenha pessoas que ensinem. E o discipulado é indispensável nesse ponto, nesse requisito. Nós vemos aqui que o discipulado de Paulo ele se deu entre seus irmãos judeus, bem como entre também os gentios. Então ficou muito claro para nós a importância disso e como isso foi usado pelo apóstolo Paulo, tanto ali para os seus irmãos, mas também e principalmente para os gentios. É tanto que ele é conhecido como o apóstolo dos gentios, justamente por causa disso, ou seja, por causa do papel e da importância que ele teve e o quanto ele se dedicou em fazer com que os gentios conhecessem a Cristo. E chama de gentios pessoas que não eram judeus, ou seja, aqueles que não eram ali de Israel. E a conclusão ele nos diz o seguinte, que o discipulado leva em conta a pregação e o ensinamento. Ele nos apresenta um desafio grande para interagir com pessoas oriundas de culturas completamente opostas a nossas. Aqui temos a promessa do Espírito Santo para apresentar o Evangelho com sabedoria e poder. Ele nos usa como instrumentos e convence o ser humano de seu real estado. Então nós vemos aqui ele deixando muito claro que o discipulado leva em conta a pregação e o ensinamento. Então, para ter discipulado, precisa ter pregação, precisa ter ensinamento. Esses ensinamentos, essas pregações, elas são baseadas e tem como fonte principal a palavra de Deus. E qualquer uma outra fonte secundária que nós usemos para incrementar ou digamos, de certa forma, facilitar esse ensino, ela deve ter como referência a palavra de Deus. Ou seja, não pode ser algo que contrarie os ensinos bíblicos. Nenhuma outra fonte secundária que queira ser usada para pregar o evangelho deve contrariar os ensinos bíblicos. Na verdade, ela deve validar os ensinos bíblicos e pode ser uma fonte que auxilie, que de certa forma facilite essa divulgação, essa pregação, esse ensinamento. Mas de forma alguma, uma fonte secundária é aceita se ela não estiver de acordo com os ensinos bíblicos, se ela não estiver de acordo com a palavra de Deus, porque é a fonte principal. É a origem de todo o ensinamento, a fonte principal, é a base de todo o ensinamento cristão, de nosso relacionamento com Deus, é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Isso tem que ficar muito claro para nós e entendermos a importância dessa palavra de Deus, dessa Bíblia, dessa
desse ensinamento ser direcionado e ser baseado de fato na palavra de Deus. Então, que você possa meditar nessa palavra e que procure uma escola dominical, que lá o professor vai dar mais detalhes, ensinar mais profundamente sobre o assunto. Procure uma igreja para frequentar, para ouvir a palavra de Deus, que é muito importante nós termos essa consciência de todos nós precisamos aprender mais de Cristo, precisamos nos aproximar mais de Cristo. Crendo nós ou não, acreditando nós ou não, isso é uma realidade, é um fato que nós não podemos desconsiderar, não podemos abandonar. Então fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até uma próxima oportunidade.